Estudar no exterior é uma prática cada vez mais comum entre os brasileiros. Você pode iniciar desde de adolescente, fazendo intercâmbio estudantil na universidade ou na pós-graduação. Se você tem esse sonho, mas não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Bom, antes de começar a pesquisar a universidade, meios de ir, a primeira coisa que você precisa saber é se você realmente quer. Porque apesar de ser uma experiência engrandecedora, maravilhosa, que eu amo de paixão, conhecer outras culturas, vivenciar, né, outras línguas, enfim, é muito difícil. É difícil sim, e se não te contaram, eu tô te contando hoje. A vida lá fora não é fácil, principalmente até se adaptar. Então, antes de ir, você tem que ter certeza de que você realmente quer passar esse tempo fora. Que você quer, que é isso, que é teu sonho, que é a tua vontade. Beleza, mas agora para onde você vai? Porque existem lugares que são mais fáceis, mas nem todos são pra gente, né? Então, a cultura, o clima... Por exemplo, tem a Noruega, a Suécia, são países super desenvolvidos que têm bolsas maravilhosas. Mas são países extremamente frios, os invernos são com poucos períodos de sol. Então é um país com uma cultura completamente diferente, com um modo de viver completamente diferente. Já pensou você sai do Nordeste, por exemplo, ou de um lugar super quente, Rio de Janeiro, e vai parar num lugar que faz menos 30 graus durante um bom período do ano, que faz 2, 3, 4 horas de sol por dia? Você está preparado para isso? Então, antes de você ir, você precisa saber tudo sobre a cultura local. Tem alguns países que a cultura é muito diferente, que eles são... alguns são mais calorosos, como Espanha, Portugal, Itália. São muito próximos de nós, desde a língua quanto do modo de agir. Mas outros países, França, Alemanha, eles já são assim um pouquinho mais na deles, eles têm um modo de agir, um modo de viver completamente diferente. E isso faz muita diferença na hora de escolher o lugar que você quer ir. Pronto, eliminamos duas coisas. Eu quero e eu sei para onde eu quero ir. Agora, o que eu preciso fazer? Você precisa falar inglês, tá? Independente para onde que você vai, até para Portugal, muitas vezes você precisa fazer um teste de proficiência em inglês, principalmente se for a nível de pós-graduação. Então, no mínimo, uma língua estrangeira você vai precisar, que é o inglês. Se for uma outra língua, por exemplo, o francês, às vezes você precisa na língua nativa. Então, depende muito do tipo de programa que você tá buscando. Já tenha em mente que ou você vai ter que aprender uma nova língua, ou você vai ter que pelo menos fazer esse teste de proficiência. Além disso, você precisa escolher qual que é o tipo de bolsa, o tipo de curso, se você vai tentar pelo Brasil ou uma bolsa externa, porque muitos países oferecem bolsa para estrangeiros, principalmente brasileiros que gostam muito de viajar. Então tem muitos programas de bolsa fora do Brasil, não se limite só aos programas brasileiros ou da sua universidade. Mas quais são os documentos que com certeza você vai precisar, independente do país que você escolheu ou do programa? Número 1, passaporte. Se você não tem, corre fazer. Você vai precisar de um passaporte para sair do país. Outra coisa que você vai precisar, normalmente, é um visto estudantil. Esse visto depende a localização que você está planejando ir e o tempo, ele vai ser necessário. E como o visto leva um longo período, às vezes, para você conseguir, fique atento aos prazos da universidade. Há 2 documentos também que são super necessários, que geralmente as universidades pedem, é uma carta de apresentação e uma carta de recomendação. Então, nessa carta de apresentação, você fala basicamente quem que você monta um pouquinho da tua estrutura curricular, por que eles têm que ter, por que é interessante para eles te aceitarem. E a carta de recomendação você pede para algum professor, orientador, alguém que trabalhou com você, fazer essa carta, também explicando os motivos para que aquela universidade te aceite. Além disso, você vai ter que verificar toda a documentação exigida pela universidade ou o curso que você está querendo investir. Alguns casos vão ser necessários histórico escolar, comprovante de matrícula. Então, em casos de bolsa, também pode ser exigido algum comprovante de renda. Mas isso varia muito de acordo com o programa, com as universidades, é bem específico. E por último também, e muito importante, você vai precisar de um seguro de saúde. Sempre que a gente sai do exterior,
é muito importante fazer isso. Alguns países exigem esse seguro de saúde para a entrada no país. Esse seguro, ele geralmente cobre translado, qualquer acidente que possa acontecer, tá? Varia muito dependendo do plano que você escolher, mas tenha em mente que isso é importante e tudo isso nos remete ao fato de que você vai precisar de um planejamento financeiro. Vai precisar de um aporte financeiro para visto, passagem, para essa questão do seguro. Mesmo que a sua bolsa cubra todos esses investimentos que você tem que fazer, muitas vezes ela demora a cair. Então é importante que você tenha uma reserva financeira antes, para que quando chegue a sua bolsa você consiga viver com ela e pagar as suas contas. Mas às vezes você precisa fazer tudo isso, né? Desde os próprios testes de proficiência são bem caros, eles não são baratos. Então tudo isso você vai ter que tirar do teu bolso muito antes de receber. Então, antes de iniciar, faça um planejamento financeiro. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de curtir e compartilhar com seus colegas. E se inscreve no canal, que toda segunda tem vídeo novo. Até o próximo vídeo.